O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei criada para defender e proteger aqueles que, por se encontrarem em fase de desenvolvimento, necessitam de cuidados especiais. Crianças e adolescentes dependem dos adultos para que seus direitos sejam respeitados. Por isso, todos nós somos responsáveis pela aplicação do Estatuto. Não é apenas a justiça que vai garantir que esses direitos não sejam violados. Nem é o juiz sozinho que vai fiscalizar os atos de agressão e desrespeito a este segmento mais frágil da sociedade. Mesmo porque, sozinho, ninguém faz nada. Neste vídeo, você vai conhecer alguns profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes e saber como eles se utilizam do Estatuto no seu cotidiano. São pessoas das áreas da saúde e educação, conselheiros tutelares, agentes de ONGs, centros de defesa, Ministério Público e do Juizado da Infância e da Juventude. Todos eles reconhecem a importância do seu papel e lutam diariamente para que os direitos de crianças e adolescentes sejam realmente cumpridos. Acreditava-se que o Estado é o único responsável pela defesa, pela garantia dos direitos da sociedade e da criança e do adolescente. Hoje, baseado na nossa Constituição, temos sempre nos reportar o artigo 227, nós sabemos muito bem que a competência pela garantia dos direitos da criança e do adolescente e o legislador colocou por essa ordem, é da família, da sociedade e do Estado. Eu acho a escola o melhor local para você divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque ela, estando dentro da escola, ela já está recebendo um dos direitos que ela tem, que é o direito ao ensino. Não há por que os professores de português não se utilizarem do texto, dos artigos do Estatuto, para que isso faça parte do seu currículo, de uma redação, de uma interpretação. Não há por que os diretórios estudantis, que são o direito dos alunos de se organizar, não divulguem o Estatuto, não propiciem debates, não chamem pessoas para discutir o texto da lei, que não é o texto frio da lei, mas é um texto de cidadania. Eu toquei no rosto da criança e a criança fez um gesto de repulsa. E eu disse: que foi? Machuquei você? Ela falou: não, já estou machucada. Eu falei: que foi? Aí vem aquela história de sempre: não, eu caí. Mas você caiu como? Não, como você cai e machuca só esse lado do rosto, assim? Como é que você pode cair e machucar? Aí a gente vai perguntando, até que a criança falou: não, que o meu pai me bateu. Chamei a Associação Brasileira de Proteção à Criança e Adolescência. Encaminhei o caso através de ofício. E aí, também, no momento em que eu encaminho para um órgão maior, eles então tomam conta. Chamei também o pai da criança e conversei com o pai da criança. Expliquei a ele exatamente o que eu estava fazendo. Eu diria, em primeiro lugar, que é importante ir ao Conselho Tutelar e fazer essa denúncia ao Conselho Tutelar. Eu diria também que é fundamental que se preste apoio a essa criança ou a esse adolescente que teve seus direitos violados. E, finalmente, também há de se pensar numa rede de solidariedade entre as associações de moradores, entre as igrejas, os conselhos escolares, para que denúncias sejam feitas quando violação de direitos ocorrerem. Do momento em que a criança, e deve ser assim em todas as escolas, no momento em que a criança entra na escola, ela passa a ser responsabilidade minha. Tanto que quando acontece alguma coisa, o pai me cobra essa responsabilidade. Então é justo que eu cobre também o pai a coparticipação. Maus tratos em crianças e adolescentes podem ser suspeitados em crianças, muitas vezes por sinais tipo fratura, manchas roxas. Em algumas situações a gente vê até queimaduras. Eu tive uma paciente que chegou aqui com o olho roxo, tá? Aí eu perguntei a ela o que foi isso. Era uma menina de 15 anos que era casada, o marido deu um soco na cara. Tá? Enfim, eu entrei em contato e aí sim, quer dizer, é o que eu acho que deve ser feito, é entrar em contato, não tem que ser feito, é que se eu suspeito de maus tratos, eu tenho que entrar em contato com o Conselho Tutelar e fazer a denúncia, o Conselho Tutelar investiga. Outro aspecto que é muito importante diz respeito ao sigilo profissional. Né? Na hora que o adolescente vem e me fala alguma coisa, tem que estar garantido esse sigilo. Se alguma coisa que ele me contar puser em risco a vida dele ou a vida de outra pessoa, eu tenho o direito
ou o dever, não passa, ele passa a ser dever, de quebrar esse sigilo. Da mesma forma que se ele me conta algum segredo e que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente que me obriga a denunciar, eu vou avisar ele que eu vou quebrar este segredo e vou fazer essa denúncia, porque eu não vou deixar de denunciar. Então, se uma menina vem aqui e me conta que ela está sendo prostituída, eu não vou aceitar que ela seja prostituída, vou conversar com ela e vou fazer a denúncia. Temos tido alguns casos de pessoas que identificam maus tratos, mas não querem denunciá-los, porque isso implicaria em envolvimento com a justiça e com a polícia. Então, não tem o compromisso com o adolescente, seu compromisso é meramente técnico. Se constatada a nossa omissão, ou seja, se nós soubermos do caso e não tomarmos providência, nós podemos responder a um processo. Quem está denunciando não é a profissional, quem está denunciando é o corpo do hospital. Aquele profissional foi quem atendeu naquele momento. E assume a denúncia, mas o hospital é que é responsável por essa denúncia. Alguém da equipe identifica ou suspeita dos maus tratos, da violência que é perpetrada contra o adolescente, e aí então a gente já tem todo um protocolo para encaminhamento dessa denúncia para o diretor do hospital, que ele então encaminha para o juizado e os conselhos tutelares, e então esse já tem um procedimento previsto em lei para poder ser acompanhado e tomar as devidas providências até o ponto de afastar a figura agressora do lar onde convive esse adolescente. O Conselho Tutelar, ele atua na questão da violação dos direitos da criança. Esses direitos, eles podem ser ameaçados pela família ou pelo Estado. Qualquer pessoa pode recorrer ao Conselho Tutelar. A própria criança, o próprio adolescente, a mãe, o pai, a família, o vizinho, a sociedade. Quando se tratar de situação de violação do direito da criança, abandono, negligência, omissão de serviços. Quando a criança não tem documentação, quando os pais estão com problema, por exemplo, de uso de bebidas alcoólicas, quando submete essas crianças a essa situação de um modo geral, aí o Conselho chama esses pais, essas crianças para estar avaliando e dando encaminhamento. Os próprios hospitais, os postos médicos, hoje toda a questão, quando tem uma suspeita de abuso ou de violência doméstica, ele já tem uma ficha própria para encaminhar para o Conselho. Mais especificamente, nós atuamos nesses quase 10 anos na linha da violência doméstica. Então, a gente atua prioritariamente, somos especialistas nisso, em abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, abandono. A comunicação, ou a denúncia mais difícil de estar detectando é realmente o abuso sexual. Pela dificuldade que é de estar colocando isso para a família, quando é uma denúncia de um observador, no caso de fora, uma pessoa de fora, e até tá convencendo essa família que é necessário entrevistar a criança. É importante ao profissional que está no dia a dia com a criança estar atento ao comportamento da criança, à fala dessa criança. Nas escolas, por exemplo, mudanças de comportamento, aquela criança que tem uma mudança muito brusca, que de repente é uma criança muito alegre, brincalhona e tal, de repente ela passa a ser uma criança muito calada, com medo de adultos. Tá? Eu acho que são indicadores importantes de se estar atento. O Ministério Público, na realidade, é o advogado da sociedade. Então, imagine a sociedade, quer dizer, o coletivo que precisando de um advogado para defender os seus interesses. A obrigação do promotor não é a favor atender a qualquer um da comunidade, especialmente no que trata a criança ou adolescente, porque são pessoas em desenvolvimento e todos esses direitos desse jovem têm que ser assegurados. Quando qualquer pessoa da comunidade conhece algum fato que esteja prejudicando não só a comunidade, mas a própria criança ou adolescente, deve recorrer ao Ministério Público em todas as instâncias, no município e no Estado. Teremos sempre um representante do Ministério Público, quer dizer, leia, advogado da sociedade, para ser buscado a qualquer hora, porque é responsável por esses direitos. Esse encaminhamento não precisa de nenhum ofício, basta chegar informalmente à porta da comarca, eu quero falar com o promotor e narrar o seu caso. E quando ocorre conflito que exige a necessidade de uma intervenção judicial, o Conselho Tutelar nos manda através de relatórios, como, por exemplo, quando noticia o abandono de uma criança pela sua família, abandono de recém-nascido, que ocorre com muita frequência em hospitais, casos que tipifiquem maus tratos à criança, seja dentro da sua própria relação familiar, seja em outra relação extrafamiliar,
E esses casos chegam ao nosso conhecimento através do Ministério Público, ou seja, o Conselho Tutelar faz a ligação, notifica ao Ministério Público de casos que exijam a intervenção do Poder Judiciário e o Ministério Público propõe, então, as ações de reparação dessa agressão ao direito fundamental de crianças e adolescentes. Uma lei que obriga o Estado, que possibilita que o Estado responda perante os tribunais porque não tem um posto de saúde ou porque não abre uma escola num horário compatível com as necessidades de um grupo de crianças, que obriga o prefeito, por exemplo, a deixar de construir uma fonte luminosa para fazer uma escola, é uma lei que às vezes encontra resistências, tem que encontrar, não é? Alguns políticos, maus políticos, não gostam de intervenção numa área que antes da nossa democracia, que hoje é uma democracia participativa, e o Estatuto é um instrumento da democracia participativa, é claro que há resistência. Todos nós somos responsáveis, todos nós podemos fazer alguma coisa por isso. O professor que trabalha o texto do Estatuto na sala de aula ajuda o Estatuto. O juiz de menores que cumpre a lei, que ouve o Conselho Tutelar, é responsável pelo Estatuto. Você pode votar na eleição do Conselho Tutelar. Os conselheiros tutelares são eleitos pelo voto da população, né? Todos são responsáveis. O Ministério Público também tem um papel bastante diferenciado e bastante importante nessa nova legislação. Enfim, a construção do Estatuto vivo, do Estatuto que saia do texto e que vá para a realidade, eu acho que ele é uma responsabilidade do conjunto da sociedade brasileira.